Capítulo 31. Os olhos do Senhor estão sobre a Índia. Dias após voltar da Rússia, uma irmã em Cristo contou-me um sonho que teve. Nele, ela me dizia assim: depois da Rússia, eu vi que você também iria à Índia. Não sei se no corpo ou em espírito. Deus assim sabe. Fiquei aguardando novos comandos do Espírito Santo e no mês de agosto de 2009, o Pai Celeste enviou em minha casa uma missionária brasileira que exerce missão na Índia. No último capítulo do meu primeiro livro, Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos, na página 201, Deus concedeu-me a seguinte experiência. Em uma das espadas, o anjo orientou-me, por meio do Espírito Santo, a digitar na espada 5 números antes de lançar a carta, sendo que, antes de lançar para certo país, cujo cristianismo encontra barreiras, por ser forte a religião do hinduísmo, eu vi que do anel de Jesus, o vi na figura de um enorme anjo do Senhor, era lançado flechas de fogo que destruía os portais do inimigo. E assim a espada passava e a carta chegava à nação designada, neste caso Índia. Optei por fazer essa citação, dado o que relatarei a seguir. Depois de mais de 3 anos após esta revelação, Deus trouxe à minha casa esta missionária da Índia. E suas experiências relatadas incendiaram nossos corações pela Índia. Após conversarmos e ver vídeos sobre o seu trabalho missionário de resgate de crianças indianas, um grupo de irmãos em Cristo que estava em minha casa rendeu-se em glorificação ao nome do Senhor Jesus e juntos cantamos louvores a Ele. Então, em uma revelação, o Espírito Santo disse-me: maior é o que serve, você deve lavar os pés dela. João 13, 6 a 17. Enquanto lavávamos os seus pés, orando em línguas estranhas, uma capa de proteção espiritual, contendo 3 insígnias de patente de comando, foi colocada sobre ela. A capa era de listras largas em tonalidades azuis e brancas, e entre elas estavam listras menores bordadas em fios de ouro. Assim vi. Em espírito, a missionária foi apresentada para os exércitos de anjos de Deus referentes às patentes dos oficiais generais dos céus e entre os exércitos, sendo que um deles era composto de leões velozes. Ela também recebeu das mãos do anjo um anel de autoridade, contendo uma pedra azul turquesa, com 5 pedras menores e coloridas, uma sandália muito linda, adornada de pedras preciosas, até acima das canelas, um cinto e uma espada enorme, que, ao erguê-la no mundo espiritual, demônios ficavam com as visões ofuscadas, turvas, de modo que os anjos guerreiros de Deus os rendiam, fazendo-os entregar suas armas de guerra, lançando-as ao chão. Nota: Jesus, na última ceia, lavou os pés dos discípulos, dando a entender naquele ato que os discípulos dariam continuidade à sua missão na terra, pois se aproximava o sacrifício na cruz. Lavar os pés é ato de humildade, submissão, refrigério e testemunho na caminhada. Pude entender com isso que Deus escolhera esta missionária e que eu estava indo à Índia na pessoa dela, noiva de Jesus. Inclusive, ela levou livros para aquele país. Outra situação que chamou-nos a atenção foi a chegada dessa missionária em minha casa ao ser apresentada a uma irmã em Cristo, que chegou até a mim e baixinho disse-me: lembra do sonho que eu tive e te contei hoje? É esta jovem do sonho, e o nome é o mesmo. Esta irmã em Cristo, que não conhecia até então a jovem missionária da Índia, assim como eu,
Havia-me relatado que naquela noite passada sonhara que chegava a um local que havia várias pessoas reunidas, inclusive a jovem missionária. Ao ver um espírito demoníaco, ela corria e fechava janelas e portas, e em certo momento perguntou o que ele queria ali, e aquele espírito mencionou então o motivo de estar ali, citando o nome da missionária. Entendemos tratar-se de um espião enviado do poder das trevas para guerrear contra ela. Oramos e pelejamos por ela, repreendendo a ação daquele enviado das trevas. Entre outras visões e revelações, o Pai ordenou-me falar com ela, que havia lhe concedido livramento de morte na viagem de avião para o Brasil, pois o poder das trevas havia digitado 3 números no controle do avião para que ele caísse. Nota: o digitar de 3 números se discerne espiritualmente. Ela então confirmou que passara muito medo no avião após fazer conexão na Inglaterra pela excessiva turbulência. Achou mesmo que fosse cair. Verdadeiramente o Senhor é Deus, que revela aos seus profetas todas as coisas. Por isso devemos estar ligados em espírito para ouvir a sua voz. Profetizando às nações. Cerca de 10 pessoas, entre elas 7 adultos e 3 crianças, orávamos profetizando às nações mediante a direção do Espírito Santo, que nos ensina a orar como devemos. Os adultos oravam mencionando cada qual o nome de 3 países e as crianças apenas um. A orientação nos foi dada pelo Senhor, porque fui conduzida novamente ao Palácio das Nações em visão espiritual. Estávamos na dimensão espiritual daquele lugar célico e em espírito fomos todos conduzidos para lá, e eu vi que um imenso livro, medindo cerca de 1 metro por 80 centímetros, estava aberto, e um anjo passava as páginas à medida que orávamos, mencionando os nomes dos países, os quais o Espírito Santo ministrou em cada coração. Cada um orava segundo a direção do Senhor. À medida que pedíamos em oração, anjos eram liberados para as nações e continentes citados, e como que em alto relevo surgiam chaves grandes em cada página que seria virada. Clamávamos por libertação, cura, salvação, avivamento, além de solicitarmos pelos missionários nos campos citados e que fossem despertados mantenedores e mais missionários para tais lugares. Entre os países e continente, lembro-me de alguns como a África, a Índia, China, Rússia, Brasil, Afeganistão, Cazaquistão, Argentina, Canadá, Espanha, Turquia, Guatemala, Nepal, Bangladesh e Butão. Nota: o Espírito Santo nos ensinava a orar e nossa oração estava sendo registrada no livro da Sala das Nações do Céu, que fica no Palácio das Nações. E cremos pela fé que um memorial foi registrado diante do nosso Deus, assim como quando orávamos há cerca de 2 anos atrás pela Rússia, Índia, China e Jerusalém e outros países, e o Senhor permitiu-me pisar em solos da Rússia e também posteriormente em Israel, Jerusalém, e profetizar avivamento. Também quero mencionar algo profético em minha vida, que a cada momento e dia escolhido por Deus, agradeço-o. Desde que recebi revelações do primeiro livro, o Espírito Santo tranquilizou o meu coração, quando em questionamento lhe perguntei de que forma os livros chegariam às nações. E ele disse-me que enviaria missionários às nações até a minha casa para receber meus livros e levá-los.
além de alguns países, dentre os quais me permitiria colocar a planta de meus pés. E para a honra e glória do Senhor, vários missionários de outros países e também do Brasil, o Senhor já trouxe a mim, e muitos livros já estão em outros países. Deus é fiel, e para a honra e glória do Senhor, o livro 1, Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos, já se encontra no site, traduzido em inglês, sendo acessado por várias pessoas de outras nações, estando também a caminho, neste momento de 2012, a tradução do livro 2, Os Segredos de Deus, Inesquecíveis Arrebatamentos. Entre outras visões proféticas, dentre as quais o Espírito Santo nos permitiu saber, alegramo-nos muitíssimo naquela noite escolhida por Ele. Aleluia. Capítulo 32. Novamente com o anjo das 120 patentes. Estava orando na Torre da Revelação, também designada Torre Alta de Vigilância, juntamente com uma mulher abençoada, quando vi assentada em uma cadeira o anjo de vestes azuis, cujas insígnias de patentes estavam escondidas por dentro de suas vestes, como já relatei. Ele levantou-se e veio até nós e falou imediatamente comigo. Calce estas sandálias em tons de ouro. Eu retirei os meus chinelos, trazendo à existência a visão, e calcei as sandálias de ouro. E, em seguida, o anjo disse-me, lance os bumerangues que estão em sua cintura, armas espirituais. Imediatamente lancei pela fé os bumerangues celestes. Então, minha visão espiritual foi aguçada e eu pude perceber que era necessário lançá-los para que os anjos continuassem a guerra em prol da proteção de minha casa, pois um exército enorme e maligno aproximava-se, e o lançar dos bumerangues que estavam em minha cintura era um sinal para os anjos de Deus. Foi surpreendente a reação dos anjos lançadores de bumerangues, pois arremessei apenas 3 que comigo estavam, e vi, porém, que ao lançar, milhares de bumerangues foram lançados rumo ao exército inimigo. Olhei então para trás e vi os anjos que lançam este tipo de arma espiritual. Eles têm capacetes de ouro, coletes, bota até os joelhos e tipo um avental até os joelhos. São musculosos, porém são guerreiros de estatura mediana, cerca de 1,60 m de altura. É fantástico. Capítulo 33. Novas torres de avivamento instaladas no Brasil e no exterior. E esta é a porta dos céus. Gênesis 28, 17c. Várias torres de avivamento foram instaladas no Brasil e em outros países, embora creio pela fé que aumentará as quantidades, pois quando a Igreja de Cristo estiver se colocado em posição de atalaias vigilantes, ocorrerá a instalação de tubos e mais tubos, que são torres de avivamento, ligados diretamente ao trono de Deus e do Cordeiro, e dali anjos em missões estipuladas por Deus subirão e descerão, trazendo estratégias de conquista, adoração e avivamento. Oxalá, se todos os cristãos soubessem o poder que têm na oração e no professar da palavra. O poder do joelho que se dobra diante de Deus é mais forte do que qualquer exército. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte.
Ezequiel 3:17. Será tremendo vivenciar perfurações e mais perfurações no mundo espiritual, onde serão instaladas essas torres de avivamento. Leia sobre a visão da escada de Jacó, Gênesis 28, 10 a 17, para a maior compreensão. Além de outras torres instaladas, o Senhor me mostrou profeticamente a instalação da Torre do Vinho nos Estados Unidos. Ao orar por telefone com uma amada irmã da Flórida, nos Estados Unidos, eu presenciei muitos anjos de vestes brancas a observá-la, e ela por um caminho lançava pedras preciosas que estavam numa bolsa pendurada em si, e ouvi o Espírito Santo falar ao meu espírito: por onde ela passa, eu a uso para adornar o caminho. E vi que ao lançar as pedras, o caminho ficava revestido de pedras preciosas de várias cores. Depois, ela entrava em um barril enorme e começava a tomar daquele vinho saudável. E em outro momento, notei que daquele barril se abria uma porta para um novo recinto celeste, que são novas experiências em intimidade com o noivo Jesus. E o Espírito Santo de Deus revelou-me que a Torre do Vinho Novo seria instalada na Flórida, Estados Unidos. Eu não sei a que tempo e como será, mas eu creio na soberania de Deus e a sua vontade prevalecerá. Capítulo 34. Festa dos Tabernáculos em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Zacarias 14:16. Oração no monte em prol da festa. O Espírito Santo concedeu-me uma bênção muito especial ao me permitir participar de 3 dias de festa em Belo Horizonte, Minas Gerais. No segundo dia do mês de outubro de 2009, dia anterior à grande festa, após uma noite de viagem, subi pela manhã a um monte em Belo Horizonte para orar, juntamente com mais 4 amadas do Pai, e dali os céus foram descortinados para que pudéssemos ver e compreender os intentos do coração de Deus. Anjos estavam à nossa espera, e eram vários exércitos. Havia um exército cujas vestes longas eram azuis claro, e o cinturão largo revestido de pedras preciosas azuis escuras. Começamos a orar, exaltando o nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome. Recebemos, vindo da sala das armas celestiais, várias armas de guerra espirituais. O Espírito Santo de Deus nos direcionou a lançá-las nos ares daquela cidade como sinal dado aos anjos dele. Ao arremessá-las, clamávamos a Deus Pai em nome de Jesus por justiça, juízo de Deus e avivamento para a capital mineira. Recebemos, entre outras armas espirituais, uma parecida com um canhão de mãos. Ouvi do Senhor algumas estratégias, entre elas, deveríamos hastear naquele monte, simbolicamente, no reino do Espírito, a bandeira da justiça e juízo do avivamento. Também deveríamos pegar 12 pedras e arremessá-las em várias direções, profetizando o avivamento e a justiça de Deus. Então, uma pastora entre as irmãs presentes discerniu que deveríamos pegar as 12 pedras de um local aonde já havia consagrado pedras ao Senhor. Anjos em cortejo triunfal ali estavam, com vestes festivas e armas de guerra, aguardando a grande festa dos tabernáculos. Um caminho no reino do Espírito, cheio de pedras preciosas, se formara
na dimensão espiritual geográfica do monte há até aquele templo, cuja torre de vigilância zona sul foi instalada. Veja no livro 2, capítulo 2. O Senhor dos Exércitos se fazia presente com seu resplendor e com sua veste escarlata, bordada em fios de ouro. Após descermos do monte, ceamos com o Senhor por 3 vezes naquele dia. À noite daquela sexta-feira, durante a palavra que o Pai me permitira entregar sobre os portais eternos, Salmo 24, também fiz menção ao Museu Torre de Davi, existente na cidade antiga de Jerusalém, localizada próximo ao portão de Jafa, e nele contém achados, por exemplo, do primeiro templo de 906-586 AEC, mapas, vídeos, tipos, hologramas e outros. O museu cobre cerca de 4.000 anos de história de Jerusalém até os dias atuais. Cantares 4:4 diz: seu pescoço é como a torre de Davi, construída como arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros. Nota: ouvi da irmã em Cristo que escreveu o prefácio desse livro a seguinte interpretação sobre este versículo de Cantares, o que me chamou muita atenção. Ela dizia que no livro de Cantares, geralmente a palavra pescoço tipifica o Espírito Santo, visto que no corpo humano o membro que liga a cabeça ao corpo é o pescoço. Deus é a cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 11:3, Marcos 12:10, Colossenses 1:18, Efésios 1:22, Efésios 4:15 e Efésios 5:23. E neste caso, o pescoço é comparado com uma torre de Davi, construída para arsenal. Nossas armas são espirituais, Efésios 6:11-17, e elas estão armazenadas na torre de Davi, que é o pescoço, Espírito Santo, e a noiva de Cristo é heróica guerreira. Sendo o corpo de Cristo, a noiva recebe todo o comando, informações e revelações de Deus através do Espírito Santo, que por sua vez recebeu de Jesus. E este recebeu de Deus para a edificação do seu corpo. Observamos com isso que toda a Trindade entra em ação e benefício da igreja. A igreja sem a ação do Espírito Santo não anda, ela fica atrofiada. Um dos motivos de mencionar sobre a Torre de Davi foi devido a uma visão espiritual dada pelo Espírito Santo, no qual via novamente a torre de vigilância, zona sul do reino, que fora instalada no alinhamento espiritual daquele templo em Belo Horizonte, Minas Gerais. E desta vez contemplei que a mesma recebera 3 novos revestimentos, ouro e prata, dada para transparência e pedras preciosas. E novas portas eram abertas às novas dimensões dos céus. Era tremendamente maravilhoso vivenciar a presença de Deus e seus anjos naquele culto. 3 enormes anjos cavaleiros de Deus ali estavam para nos proteger, 2 dentro do templo e outro do lado de fora. Havia arquibancadas de anjos assentados de forma semicircular, estando entre eles o exército de príncipes de Deus com suas respectivas coroas, todos com seus adornos festivos. O atraente foi que no dia seguinte, na festa dos tabernáculos, esses anjos se fariam presentes juntamente com outros convidados. Descreverei depois. Como foi magnífico passar essas visões para os irmãos ali presentes. Após a palavra do Espírito Santo, ele orientou-me a chamar os guerreiros de oração daquela comunidade a irem à frente, pois seriam condecorados pelos anjos do Senhor. Para aquele ato célico, aproximaram
12 generais de guerra dos exércitos de Deus. Foi colocado por um anjo nas mãos do pastor daquele ministério um bastão de comando, e foi determinado pelo Espírito Santo que 3 novos comandos seriam liberados, ou seja, 3 novas etapas para a igreja vivenciar. Medite em Romanos 13, 12, 2 Coríntios 10, 4 e 2 Coríntios 6, 7. Também desceu daquela torre um anjo com chaves nas mãos e a entregou nas mãos da pastora daquele ministério. Seriam para que a igreja tivesse acesso a novas portas dimensionais do reino celestial. Depois, finalizando o culto, o Espírito Santo ministrou-me que todos os presentes deveriam fazer um círculo grande e os guerreiros de oração em outro círculo menor seguiriam um pastor que tocaria o chofar e todos deveriam marchar. E dentro do círculo dos guerreiros, uma jovem guerreira deveria dançar uma dança de guerra, segundo o querer do Espírito Santo, já que não havíamos programado nada antes. A obediência gera bênção. Foi tão profético que após a dança aquela jovem caiu ao chão pelo poder de Deus e não tinha forças para levantar-se, nem mesmo a sua cabeça, e ela foi arrebatada aos céus. Ela relatou assim: no final do mover da dança de guerra, já desfalecida ao chão, eu senti a presença de Deus muito forte. Foi então que não conseguia me mexer e, em arrebatamento de espírito, me vi de pé na igreja, olhando para a parede do lado esquerdo. Eu vi uma arquibancada de anjos com coroas douradas, todos em fila, um sentado atrás do outro. Foi então que me vi em uma rua de ouro, em frente a uma porta de ouro gigante, próximo a uma luz muito forte. Era a entrada do céu. Após adentrar ao céu, me vi vestida de noiva dançando com Jesus, que estava de vestes brancas e douradas, com uma coroa dourada com pedras preciosas. Dancei para ele como se fosse uma valsa. Ele segurava a minha mão e dançava comigo. E logo após, eu vi um alto trono com uma cadeira gigante e o Senhor assentado nele. Eu era do tamanho de uma formiguinha, perto do tamanho do que estava sentado no trono. Eu dançava sozinha para ele e uma voz disse-me: agora você está representando a minha igreja, a noiva, dançando para mim. Entrei na sala das armas e vi grandes gavetas azuis com puxadores de ouro e uma voz dentro de mim. Era o Espírito Santo. Disse-me que dentro das gavetas tinham armas. E vi que algumas gavetas mais no alto se abriram sozinhas. Creio que Deus estava liberando armas espirituais naquele momento. Após isso, o Senhor disse-me que tinha 2 anjos enormes na porta da igreja. Foi então que consegui levantar-me. Participamos da ceia e nela Jesus disse-me: morri por todos que estão aqui e não me arrependo. Disse-me ainda que ele morreu por todas as nações. Então desceu um mapa mundial e ele continuou a dizer: morri pela Índia, pelo Canadá, pela África, pelos Estados Unidos. Morri por todas as nações da terra. É necessário que o meu povo interceda pelas nações e que falem da minha palavra a elas. Depois ele falou-me assim: amanhã, na festa dos tabernáculos, será realizado um ato profético com todas as nações em volta de Israel, meu povo escolhido. Naquele momento, abrirei muitos portais celestes. Intercedam pelas nações. Festa dos Tabernáculos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Não tem como esquecer aquela linda noite de outubro. Como minhas estruturas foram abaladas de tanta emoção. Foi mesmo tremendo presenciar aquela festa. Além de ter sido preparada nos mínimos detalhes, com um palco exuberante, vestes adornadas dos bailarinos e um coral lindo, eu fui surpreendida pelo assunto teatral.
Ao perceber que tanto as falas dos atores quanto as danças iniciais falavam do uso das armas espirituais, passei a agradecer a Deus e ao mesmo tempo chorar de alegria. Descrevi no primeiro livro sobre o uso das armas espirituais, no capítulo 9, na primeira edição. Foi então que o meu espírito passou a ser constantemente arrebatado às dimensões celestiais, voltadas para cada festa. Mesmo estando aquele teatro repleto de pessoas na plateia, estava também acontecendo no reino do Espírito uma festa celestial. Relatarei a seguir partes das visões em arrebatamento de espírito a respeito daquela festa. Na dimensão espiritual, enquanto acontecia a dramatização, os cânticos e danças daquela festa dos tabernáculos, intitulada como As Nações de Israel 2009, Comunidade Cristã de Adoradores Belo Horizonte, Brasil, eu vi os céus abertos sobre aquele teatro. No alto e sublime trono estava sentado o Senhor dos Exércitos com suas vestes em tons escarlata aveludadas, bordadas com fios de ouro, e seu rosto resplandecia. Serafins e os 4 seres viventes ao seu redor estavam. Abaixo do trono havia um lindo coral que alternava em cores, e suas vestes celestes eram como togas de formatura, ora azuis, ora amarelas. Do lado direito do palco, tendo como referência, estando na plateia, assentados em arquibancadas gradativas, estavam profetas da Bíblia naquele ambiente espiritual, e do outro lado estavam assentados 70 líderes dos exércitos dos céus, mencionados no primeiro livro, no capítulo 8. Na dimensão visual do palco do teatro, observei também vários generais de Deus, todos com vestes festivas. E na extensão da plateia havia arquibancadas de anjos e príncipes celestes. Todos ali estavam como convidados do Senhor dos Exércitos para contemplar a adoração da noiva do Cordeiro. Contemplei também na parte de trás exércitos diversos com suas respectivas roupagens, armas, hierarquias e funções, e à distância presenciei o tinir das espadas e o desempenho dos anjos guerreiros a nos proteger. Entre outras visões espirituais, eu vi que os 4 seres viventes se posicionaram à frente do palco, enquanto que na festa física dançava uma adolescente vestida de noiva. E em outro momento, enquanto o coral cantava um louvor que exaltava o Cordeiro de Deus, eu admirava o Cordeiro de 7 chifres e 7 olhos. Chorava muito por estar vivenciando 2 festas magníficas ao mesmo tempo, uma no físico e outra no espiritual. O Cordeiro de 7 olhos centralizou seu olhar em mim e imediatamente fui arrebatada em espírito para dentro dele. Ele então me ergueu às alturas de maneira que eu olhei para baixo e vi apenas pontos de luzes ao invés de ver as pessoas. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo falou ao meu espírito assim: eles são pequeninos, mas observe o brilho deles. Isto é que me conquista. O meu brilho neles está. Durante a encenação, enquanto um varão ancião representava o ancião de dias, descrito por João do Apocalipse, eu percebi a chegada de 3 cavaleiros montados em seus cavalos. Estavam com vestes em tons de ouro, tipificando o poder de Deus, branco tipificando santidade e prata tipificando a redenção e justiça de Deus. Naqueles momentos a glória de Deus foi intensificada e muitos da plateia glorificavam a Deus em voz audível. O interessante foi que muitas vezes, segundos antes do mover físico de cada encenação, cânticos e danças, o meu espírito em sentinela presenciava a festa espiritual. Por exemplo, antes mesmo do irmão ator fazer menção das instalações das torres de avivamento às nações da terra,
eu vi um enorme arcanjo de vestes azuis e branca, o mesmo que antes estivera em minha casa no Espírito Santo, Brasil, local onde tem instalado no reino do Espírito um ator de vigilância, como já mencionei no livro 2, capítulo 2. Derramei-me em lágrimas enquanto os irmãos em Cristo cantavam o hino nacional de Israel, e a bandeira de Israel era colocada no mastro pelo pastor daquela comunidade. Pois em seguida eu notei que o Senhor dos Exércitos descera do trono e colocou-se de pé ali na dimensão central do palco. Os querubins se posicionaram ao seu redor, e todos os anjos, generais e convidados da festa celestial se curvavam diante dele. Devido à sua descida à dimensão espiritual do palco, entendi que ele aceitara a nossa adoração. Foi lindo demais ver que no local onde o via em espírito, um dos irmãos aproximou-se no físico, colocando um estandarte trabalhado em pedras e brilhos, e nele estava escrito: Shalom, Jerusalém. Isaías 61. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Entre tantas visões, vivenciei a chegada de diversos anjos cavaleiros com chaves para abrir portas às nações, que se posicionaram em frente a várias pessoas que seguravam bandeiras de diversos países. E eu também, já naquele momento, estava no palco e segurava a bandeira de Jerusalém. Foi extraordinário, pois a chave da porta de Jerusalém para mim se abrira naqueles dias de festa, pois fui surpreendida com uma passagem para Israel, e viajei no mês seguinte como cumprimento de uma promessa de Deus feita há cerca de 1 ano atrás, e vários atos proféticos realizamos em Jerusalém e parte de Israel, descritos neste livro mais à frente. No dia seguinte, enquanto testemunhávamos junto com o testemunho da irmã que fora arrebatada dentro da igreja no dia anterior à festa, como já descrevi, a glória de Deus sobre nós foi tão intensa que, para continuar o testemunho, foi necessário assentar-me, pois estava desfalecida e quase não conseguia falar. Meu corpo parecia que ia explodir. Chorávamos muito, como noiva apaixonada, e todos ajoelhados clamávamos: ora vem, Senhor Jesus. Aquela festa dos tabernáculos em Belo Horizonte, Minas Gerais, realizada no dia 3 de outubro de 2009, foi marcante. Por isso o Espírito Santo permitiu-me descrever essas experiências vivenciadas no reino do Espírito. É tempo de compadecermos de Sião. Orai pela paz em Jerusalém, igreja, noiva de Jesus, Yeshua HaMashiach. O Senhor ama as portas de Sião. Salmos 87, 2a. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Salmos 89, 15. Aleluia.